Palavras do Coração, volume 1, pelo espírito de Dr. Herman, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 12. Deus no coração. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, Edições Leon Denis, 2003, capítulo 17, item 10. Em tudo o que observamos diante das lutas pelas quais a humanidade vem passando, analisando detidamente os problemas do mundo, concluímos com uma certa facilidade que o homem tem falta de Deus no coração. A pretexto de vencer no mundo com os desejos aliciados por prazeres ou por sugestões de ganho fácil, o homem vai se deixando envolver pelas ideias mais esquisitas, abandonando a sua natureza divina, como se ele vivesse apenas no presente, ou ainda como se todos os valores do espírito devessem ficar para trás, dando-se importância tão somente aos valores momentâneos da vida atual. O homem esquece sua natureza divina. Por isso, após algum tempo de luta, ele teme, ele treme, ele foge. Observamos os suicídios diretos e os indiretos. Observamos os embates entre os povos, as contendas pela hegemonia de países ditos desenvolvidos, e ainda homens com a sua cultura diminuindo outros homens, cujo progresso ainda é incipiente. Em tudo temos a razão preponderando sobre o sistema da mente e do coração. Vamos assim observando, caros irmãos, que a humanidade caminha a passos largos para um processo de autodestruição. E isto por quê? Porque o homem se esqueceu de Deus. Por isso, o crente, o espírita, o trabalhador cristão, de um modo geral, não pode nem deve deixar de lado a ideia de Deus no seu coração e mais, suas atitudes, seus atos, todos os seus comportamentos devem levar em consideração que ele, o homem, está diante de Deus e terá de tudo que prestar contas a Deus. O homem deve ter a coragem moral de sentir Deus, pensar em Deus, agir em nome de Deus, para o bem de todos nós, ainda que isso possa oferecer fraqueza aos olhos de alguns. O tempo de hoje, como na época de Jesus, é de desajuste, desencanto, descrença. Debaixo de muitas dores existem sofrimentos inimagináveis. Debaixo de muita alegria também existem esses sofrimentos. Somente a fé em Deus poderá sustentar e equilibrar as grandes camadas dos chamados felizes e infelizes da terra. Somente a crença em Deus poderá equilibrar esse grave momento pelo qual toda a humanidade passa. Lutemos, caros irmãos, para que Deus esteja presente em nós, agora e sempre. Que Ele nos ajude e abençoe. Herman. Mensagem recebida em 16 de novembro de 1991. Como nós devemos buscar a alegria da vida dentro das possibilidades que nós temos. Seriam as possibilidades alheias? Não. Mas dentro das condições que me encontro, né, na vida. Jamais esquecendo que em tudo devemos dar graças a Deus, né? De estar presente Deus sempre em nós e sentir esse amparo divino e assim estarmos buscando, né, esse amparo não nas coisas rápidas da vida, né, mas buscando esse amparo que possa nos preencher. Porque o amparo dentro das coisas rotineiras, dessas coisas rápidas da vida, né, elas deixam um vazio dentro de nós, né? E quando observamos as dificuldades que a humanidade tem passado nas últimas décadas, nós vemos que as coisas caminharam e continuam caminhando num rumo com falta de esperança.
por falta de um local para que nós possamos atracarmos e abastecer as nossas energias, a nossa força, a nossa coragem, né? A nossa alegria de vida, né? E quando nós buscamos, né, alguma coisa fora de nós, nas coisas materiais, nós sentimos esse grande vazio dentro de nós. E nós deixamos esse vazio crescer dentro de nós, pela falta desse porto seguro, né? E quando eu me pergunto o que fazer para modificar, né, nessa existência, aí eu penso, preciso do Senhor, meu Deus, meu Pai e meu Criador. Porque será nessa busca desse Deus maravilhoso é que nós vamos encontrar as oportunidades de nos renovar. Não é a pretexto de vencer o mundo, né, com as paixões do mundo, mas vencer o mundo como Jesus. Jesus venceu. Envolver pelas ideias da vida, de lutas que nós temos, né, das lutas que está dentro da nossa natureza divina como espíritos, né? E que Jesus exemplificou muito bem para todos nós, que viveu no mundo não para ser personificado pelo mundo, viveu no mundo para servir a Deus. Como conseguir vencer o mundo como Jesus conseguiu vencer? Buscando a companhia de Jesus. Mas é difícil? Não, é trabalhoso. Como tudo neste mundo, também dá trabalho. Então, qual vai ser a diferença se tudo dá trabalho? Na companhia de Jesus? Nessa companhia de Jesus, nós conseguiríamos as vitórias permanentes e eternas. Sem Jesus, as vitórias são rápidas e deixam um grande vazio, uma frustração das ilusões vividas. Então, como podemos fazer como Jesus fez? Né? Mas não é Jesus que faz. Quem vai fazer somos nós. Né? Então, Jesus fez a parte dele. Nós devemos fazer a nossa parte. Então, somos nós que vamos fazer, usando os métodos que Jesus usou, que é o método do amor, da caridade, do perdão, da solidariedade, da fraternidade, da benevolência que Jesus nos ensinou. Então, Jesus deixou para nós um legado de luz, de amor, de paz, de fraternidade. Então, todos os valores do espírito devem ser adquiridos no campo da experiência diária da vida. Devemos fugir às lutas diárias? Não, ao contrário. Enfrentar com seriedade. Enfrentar essas lutas tendo como alavanca os ensinamentos de Jesus, que nos indica a construção em nós mesmos do templo sagrado do amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então Jesus vem nos trazer esse grande exemplo de amar. Mas como amar o próximo diante de tanta diversidade de pensamentos e de ações na vida? Perdoa. Foi a última palavra de Jesus para nós no dia da crucificação. Perdoa. Entendendo que nós precisamos aprender a perdoar. Não somos perfeitos. Nenhum de nós que estamos neste planeta encarnados somos perfeitos. Mas que eu não quero ser infeliz. E nem você quer ser infeliz. Ninguém deseja ser infeliz. E para isso, para nós não sermos infelizes,
eu não posso desejar o mal ao meu próximo. Eu não posso criticar ou fazer qualquer ação que possa prejudicar o outro. E como eu meço isso? Pensando que aquilo que eu faço, se eu gostaria que alguém me fizesse, né? Então eu vou viver a minha vida fazendo o bem pelo bem, em tudo dando graças a Deus. Jesus nos conforta o coração, Deus nos ampara sempre, né? E somente na crença, né, em Deus é que poderemos equilibrar as nossas esperanças, trazer a paz para o nosso coração, trazer a força da caridade na prática diária dos nossos dias. E assim, nesse instante, é que a humanidade vai estar passando. Porque cada um de nós que fomos desenvolvendo essa compreensão dos ensinamentos de Jesus, cada um de nós passamos a ser um bom exemplo um para o outro. E dessa forma, através dessa alavanca de ensinamento de Jesus, iremos todos praticar o bem. E pensemos nessa possibilidade, todos nós, para que Deus sempre nos abençoe e nos fortaleça neste trabalho maravilhoso.